Walk like Caminhem como a real man of God. verdadeiros homens de Deus. Talk like man of God. Falem como homens de Deus. See? Vocês estão vendo? Act like man of God. Ajam como homens de Deus. Live like man of God. Vivam como homens de Deus. That's the work of the devil. Essa é a obra do diabo. And that old scheme has never ceased. E essa velha artimanha nunca cessou. There's many times that a minister will make a mistake. Muitas vezes um ministro comete um erro. And if he comes into a E neighborhood, se ele entra em um bairro, a precious um brother precioso irmão who's trying to do what's que right está tentando fazer o que é certo and to lead the people right, e conduzir bem o povo, everything that the devil tudo que o diabo can point to the unbeliever puder mostrar para o incrédulo or the so-called Christian ou o assim chamado cristão in that neighborhood daquele bairro, to throw off on that man, para desacreditar aquele homem, he'll do it. ele o fará. You know, the real Vocês sabem, a verdadeira Christian way maneira cristã is to hide everything you can é esconder tudo que se possa from a brother. acerca de um irmão. Don't tell his bad things, Não contem suas coisas más, just tell his good things. contem só suas coisas boas. Just tell what you know about him's good. Contem só o que sabem de bom sobre ele. If anything's bad, let it alone. Se for algo ruim, deixem para lá. Poor fellow's Pobre companheiro got enough against tem o suficiente contra si, him anyhow. de qualquer maneira. Don't try to take a pole Não tentem pegar uma vara and shove a man further into the para ditch. empurrar um homem ainda mais na cova. The Christian attitude is pick him up, A atitude cristã é pegá-lo take him out of the ditch. e tirá-lo da cova. Estão vendo? Don't never try to shove him down. Nunca tentem empurrá-lo para baixo. He's down already. Ele já está embaixo. Try to help him up. Tentem ajudá-lo a subir. But too many of us today, E todavia, muitos de nós hoje, too many people today, muitas pessoas hoje, I might say, eu poderia dizer, try to do that. tentam fazer isso. If they could just get something or another, Se pudessem pegar uma coisa ou outra, they could say que pudessem dizer that was real bad. que fosse realmente ruim. Now, for instance, Agora, por exemplo, if one of you brethren to make a mistake se um de vocês cometesse um engano and do something wrong, e fizesse algo que é errado, which you're subject to do it, que estão sujeitos a fazer, I am too, every one of eu us. também estou, cada um de nós. But as we go along, Mas enquanto prosseguimos, let's remember we are brothers. vamos lembrar que somos irmãos. We are brothers. Somos irmãos. And if we got any fight, E se tivermos alguma briga, let's fight with one another. briguemos um com o outro. Bring it together. Tragam isto juntos. Bring it before our brother Tragam isso perante nossos irmãos and settle it. e resolvam isso. Now, they used to in the Branham family, if Agora, eles costumavam, na família Branham, one of the little ones done something, se um dos pequeninos fizesse alguma coisa, just go tell Bill about it, eles iam contar ao Bill, because I was the biggest. porque eu era o maior. And I had to stand there and E eu tinha de ficar ali see which was right and wrong. e ver o que estava certo e errado. Well, Bem, my decision was that if they, minha decisão era que se eles, which one was right and wrong. qual estava certo e errado, If they still didn't believe it, then se ainda não crescem nisso, então they got around behind my back eles davam a volta por trás das minhas costas and fought it out. e resolviam na briga. But they were still brothers. Mas mesmo assim eram irmãos. Sim. Vejam, They'd fight in the backyard eles brigavam no quintal dos fundos with one another, um com o outro fight in the front yard e brigavam no quintal da frente for one another. um pelo outro. So that's the way it was. See? Portanto, era desse jeito, vejam. And, we're still brothers. E mesmo assim éramos irmãos. Well, that's the way Bem, isso é desse jeito we got to do this. que nós temos de fazer. See? Estão vendo? And if you got something against somebody, Você tem algo contra alguém, you're a brother, seu irmão, don't tell somebody else about it. não contem a ninguém mais. If it's wrong, Se estiver errado, go to him and tell him. vão e contem a ele. And then if he's going to argue with you, E então, se ele discutir com vocês, then take somebody else with you. então levem mais alguém junto. Then bring it up the way the Bible said. Então abordem da maneira que a Bíblia diz. But Jesus, Mas Jesus, they just
tried to Eles simplesmente tentavam find every little shadow encontrar qualquer indício that they could find, que pudessem to try to belittle him para tentar diminuí-lo in the sight of the people. à vista do povo. And that's what the devil wants. E é isso que o diabo quer. They want Eles querem to hurt your influence prejudicar sua influência before the people. perante o povo. That's why you want É dessa maneira que vocês vão querer to watch careful observar atentamente what you do. o que vocês fazem. Walk like Caminhem como a real man of God. verdadeiros homens de Deus. Talk like man of God. Falem como homens de Deus. See? Vocês estão vendo? Act like man of God. Ajam como homens de Deus. Live like man of God. Vivam como homens de Deus. Because the devil, your adversary, is Porque vosso adversário, o diabo, going about vai em derredor like a roaring lion, como leão bramando, trying to devour what he can. tentando tragar o que pode. Graças a Deus. Senhor, nos achegamos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado esta oportunidade. Nos achegamos a Ti porque o Senhor tem sido bom, misericordioso para conosco, longânimo. O Senhor tem perdoado os nossos pecados. O Senhor tem curado as nossas enfermidades, seja na carne ou na alma. Aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos libertou, nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por o Senhor ter nos ajudado a chegar até aqui uma vez mais. Senhor, agora nós pedimos no nome precioso e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Muitas são as nossas dívidas para com o Senhor e não temos como pagá-las, por isso necessitamos do Teu perdão. Pai Celestial, ajuda-me a mim, cada irmão, cada irmã nesta noite, a vencer, Senhor, os pensamentos. Permita, Senhor, que cada um de nós possamos verdadeiramente entrar véu adentro. Limpa os nossos pensamentos, Pai, e ajuda-nos nós estarmos puros na Tua presença nesta hora, desprovidos, Senhor, de pensamentos e de tantas inquietações que sonda as nossas vidas todos os dias. Permita-nos cultuar a Ti, Senhor, nesta noite, de coração, de corpo, alma e espírito voltado ao Senhor. Que nós possamos de verdade, Senhor, adorar ao Senhor em espírito e verdade como o Senhor é. Nós encomendamos, Senhor, o andamento da reunião ao Senhor. Em tudo, ó Pai, tenha a preeminência. O Senhor é dono da vida. A Ti pertence a misericórdia, o perdão, a graça e também a justiça. No nome do Senhor Jesus Cristo,
queira aceitar a nossa adoração, nosso singelo louvor nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos ajudando, nos encorajando. Amém. Vamos cantar? Vamos começar cantando o hino de número 44.
Terá hinos especiais? Ok, então. Vamos cantar o próximo depois. Nós teremos o hino então para a irmã Manu. É o 384. 384. Vamos cantar bem animados. Repleta de dor.
Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ter as ofertas então agora. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar o hino de número 354. 354. Graças a Deus. Entre os lírios no meio
bastantes irmãos nesta noite, né? E eu vou dizer algo aqui que é bom que os irmãos que não puderam vir ouçam depois, né? Quando propositamos de passar a transmitir os cultos, muito embora que até agora nós estamos postando, ainda não deu para começar a transmitir ao vivo, né? Mas se Deus quiser, em breve vai ser possível transmitir ao vivo. É no tempo de Deus, né? Nós vamos ver depois aonde que Deus diz na sua palavra: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Então, irmãos, o propósito de transmitir os cultos, nós já falamos por várias vezes. Não é para tentar persuadir pessoas que congregam com outros pastores que têm seu pastor, mas para nós divulgar isso, passando para amigos, vizinhos e assim por diante, que não conhecem a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Agora, por que eu comecei dizendo isso, irmãos? Porque eu disse, se for para mim transmitir os cultos e os irmãos deixarem de vir para a igreja porque estão assistindo, estão online em casa, então eu simplesmente tiro isso, corto isso, porque pelo fato de ser transmitido não substitui. O culto é presencial, o verdadeiro culto a Deus é presencial. Quando a pessoa não tem condição de estar nos cultos, às vezes por idade, às vezes por enfermidade, aí justifica a não vinda, mas caso contrário não tem justificativo. Agora, quando por algum motivo ocorre dos irmãos faltar o culto, então pelo menos deveriam assistir o culto em casa, porque hoje nós temos pessoas que não estão aqui porque não estiveram nos 2 últimos cultos, então chegaram hoje desinteirados que nós teríamos um culto hoje e não amanhã. Então por isso temos essa falta de vários irmãos. O irmão Aparecido está viajando, ele comunicou que não estará presente neste culto de hoje e no de quarta-feira. Tá? O irmão Vitor justificou a sua ausência e depois nós devemos lembrar deles. Vamos lembrar agora em oração, né? Senhor, nós levantamos nossas mãos a favor do irmão Vitor e a família, Pai. Que o Senhor conceda a eles a bênção, a graça que eles estão precisando nesse presente momento, ó Pai. Que a Tua misericórdia os alcance. E a cada um dos demais irmãos que não puderem estar, ó Pai, estende graça, misericórdia a cada um. Fortalece e concede aquilo que cada um está necessitando. Pois eu creio puramente, Pai, que os que não estão nesse culto não deixaram de vir voluntariamente, mas algo os impediu. O Senhor ajuda-os, ó Pai, e concede-nos a graça, nós que estamos aqui também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, continuando a dizer, quando os irmãos não podem vir para o culto, deveria pelo menos assistir o culto depois, né? E eu fiquei descansado que como os cultos é postado na nossa página no YouTube, então, domingo passado eu avisei que o culto desse final de semana seria hoje. Na quarta-feira eu repeti o aviso, então para a pessoa não estar significa que não assistiu nem pelo menos a pregação de nenhum dos 2 cultos, né? Então, se os irmãos que estão dentro disso não ouvirem este culto depois, que Deus ajude os irmãos a tomar consciência assim. Amém? Amém? Então, nós estamos aqui hoje por causa das eleições de amanhã e justifico também ou comunico a ausência do irmão Rafael mais uma vez com a família, né? E demais irmãos eu não estou lembrado agora, porque
Eu às vezes só dou conta que a pessoa não estava no culto depois que volto para casa. Agora, eu precisava de um tempo aqui, depois que encerrarmos, irmão Eduardo, e depois que encerrarmos o culto, precisava de um tempo especial, mas como faltou tanta gente hoje, fica difícil, né? Mas vamos ver o que Deus move. Eu precisava trazer um esclarecimento para os irmãos, mas eu precisava que tivesse pelo menos 90% dos irmãos na igreja, né? Porque isso não pode se fazer. O que tem que ser feito na igreja aqui, pessoalmente, presencial, eu não posso fazer, irmãos, pela lista de contatos que eu tenho. Eu preciso dar um recado para os irmãos. Eu tenho a lista de contatos de todos os irmãos da igreja, mas eu não posso, não é coerente você mandar uma mensagem de áudio, porque às vezes a coisa não é para sair daqui de dentro, mas sai, entende? Vamos prosseguir então. Nos colocamos de pé sob o toque de somente crer. Isaías 55, verso 8. Aleluia. Amado Senhor, grande, infinito, soberano Deus, nos inclinamos na Tua gloriosa, preciosa presença, uma vez mais. E Senhor, temos já pedido o perdão dos nossos pecados. E eu creio que cada um tem dobrado o joelho, ou mesmo assentado, tem falado com o Senhor ao chegar no santuário. Senhor, nós viemos aqui com um único objetivo, de falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, se apodera de mim para falar a palavra, se apodera de todos nós para ouvir Tua palavra. Digo de todos nós porque eu também sou ajudado pela palavra do Senhor que me é dada a pregar para a congregação. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, desde a criancinha menor de idade que tem aqui, até o ancião de mais idade. Abençoa cada um, Senhor, e sabemos que a maneira do Senhor nos abençoar é através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos em humildade, Santo Deus de misericórdia. Amém. Vamos apenas ler o 9, irmãos, depois eu repito o 8. Digo repito porque eu já citei antes, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Nós vamos prosseguir aqui, irmãos. Nós vamos prosseguir aqui na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. E cada mensagem que Deus nos tem dado através do profeta é uma fonte muito rica, abundante de verdade. E eu não sinto assim necessidade, irmãos, de estar buscando em livros de historiadores e recurso daqui, recurso dali para pregar para a igreja. Porque o que tinha que ser buscado de historiadores, o profeta fez isso com direção e inspiração de Deus. Então a mensagem ela é uma fonte rica, inspirada, dada por Deus para nós. E tudo que nós precisamos para o rapto está nas mensagens. Amém. Que na verdade a expressão correta é estar na mensagem. Porque já temos aprendido que o profeta pregou 1000 e poucos sermões, mas não é 1000 e poucas mensagens, a mensagem é uma só. Nós nunca vamos pegar uma literatura dessa e encontrar a outra divergindo, assim como a Bíblia não há divergência na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, também na mensagem que Deus nos deu através do profeta não há divergência. Eu gostaria de pedir aos irmãos o esforço, porque bem nesta hora há uma batalha. Aquela batalha jamais pelejada está se dando bem agora na mente de cada um de nós. E nós precisamos vencer os nossos pensamentos, nós precisamos buscar graça de Deus suficiente para vir com a nossa mente esvaziada de toda inquietação, toda preocupação, para que nós possamos então ser beneficiados pela palavra. Amém. Tudo depende, irmãos, da maneira que nós nos aproximamos de Deus. Conforme a maneira que nós nos aproximamos de Deus, seja entramos por essa porta dentro, nós podemos chegar aqui e não receber nada. E se não recebemos nada, nós voltamos piores do que chegamos. Porque nós temos aprendido que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E temos aprendido que nós não conseguimos entrar aqui e sair da forma que chegamos, ou melhores ou piores. Então, se nos faltar esforço, irmãos, se nos faltar preocupação lá no âmago da nossa alma, nós corremos o risco de entrar aqui e não sair ajudado, não ter benefício. Porque nós não teremos então entrado no Espírito para sermos ajudados. A verdadeira adoração, aquela que sobe à presença de Deus, que Deus aceita, é em Espírito e em verdade. Então só em Espírito e em verdade nós conseguimos adorar a Deus, aquela adoração que sobe à sua presença como cheiro suave. Da mesma forma, irmãos, nós só conseguimos ser ajudados quando nós ouvimos a palavra estando no Espírito, estando véu adentro. E para isso requer-se um esforço, não um sujeito distraído, não nós entrarmos aqui dentro como se nós estivéssemos indo a qualquer lugar de costume, não. Você entra aqui, você tem que estar
consciente de que a maior batalha jamais pelejada está estabelecida na nossa mente ainda. Enquanto nós estivermos nesta dimensão, nós estamos sujeitos a lutar esta maior batalha. Amém. Nós vamos prosseguir. No 55, Isaías 55, 8, diz aquela expressão que eu citei lá no começo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso, irmãos, é que o homem necessita, a mulher necessita de ter ou de ser esvaziado de si mesmo. Nós necessitamos de nos livrar do nosso ponto de vista segundo o homem e a mulher natural. Nós precisamos nos livrar da nossa condição de uma maneira total. Aí eu continuo no verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, quando o homem pensa que está pensando alto, não saiu lá do fundo do buraco ainda, diante de Deus. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, eu repito, requer-se que nós despojamos de nós, irmãos. Por isso que o homem tem que chegar na condição perfeita, força por perfeita debilidade. Ele tem que estar débil, fraco, perder toda a sua condição, para que então a perfeita força de Deus entre nele e ele possa continuar vencendo. Partindo do parágrafo 98, ali aquilo é isso, nós sufocamos, nós expulsamos com nossas, desde o mais pobre ao mais rico de nós, do menor ao maior, mantemos Deus fora de nossas vidas por causa de nós mesmos. Não é por causa dos outros, irmãos, que nós mantemos Deus afastado de nós muitas vezes, mas é por causa de nós mesmos. Muitas vezes tenho dito, o maior inimigo que tenho é William Branham. Ele é o que estorva a Deus. Ele é o que se torna preguiçoso. Ele é o que às vezes chega a um lugar onde pensa que pode fazer algo acerca disso. E quando faz aquilo, lança Deus para fora do quadro. Mas quando posso me livrar desse sujeito, o profeta se referindo a ele, quando posso me livrar desse sujeito? Quando chego a um lugar em que ele está fora do caminho, então Deus pode vir e fazer coisa que William Branham desconhece. Exatamente isso, irmãos. É o que eu penso que não só eu, mas todos nós estamos buscando. Se livrar do nosso eu. O tempo todo. Eu penso, irmãos, que os dias vão se dando e nós vamos meditando dessa forma simples, singela na palavra de Deus,
e nós vamos nos dando conta que verdadeiramente o cristianismo, a vida cristã, não é essa coisa eufórica que o mundo religioso pinta, e assim por diante, que se faz tanto agito, tanto barulho, tanta coisa, e pouco de fato se tem do Espírito Santo verdadeiro. Esta que é a realidade, porque toda vez que nos assentamos para ouvir a palavra, meditar na palavra, ouvir Deus falar conosco, nós vamos tomando consciência que nós precisamos ter atitudes ainda diferentes das que temos agora. Nós precisamos ter atitudes mais alinhadas com a palavra de Deus, para então nós termos mais do Espírito Santo de fato. Não adianta nós fazer outra coisa, porque não funciona, irmãos. Não adianta, seria o mesmo que nós tentar encher o tanque do carro com água e pensar que vai funcionar. Não dá certo. Não dá certo. Não adianta, não se arruma substituto para ter o Espírito Santo. O que nos dá o direito de ter o Espírito Santo, o profeta foi enfático em dizer, é a obediência total à palavra de Deus. Isto é, obediência total, é sujeitar-se de fato à palavra e andar por ela, viver por ela, não dizer, porque dizer, irmãos, lembramos da Escritura que diz, este povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu digo, Senhor, nos ajuda a chegar o nosso coração mais próximo de Ti. Porque por mais que eu estou pregando isso, nós estamos ouvindo isso, nós sabemos que ainda o nosso coração precisa se achegar mais a Deus. Então é quando Deus pode te usar. Veja, ele disse, então, no parágrafo anterior que eu encerrei, então Deus pode vir e fazer coisas que William Branham desconhece, quando ele consegue vencer, o homem vencer-se a si mesmo. Aí ele segue dizendo no parágrafo 100, então é quando Deus pode te usar, é quando Ele pode usar qualquer de vocês, Ele pode usar qualquer pessoa quando sairmos do caminho, porém enquanto estivermos no caminho, então nós não podemos, correto? Enquanto nós estamos no caminho, nós não podemos. Nós temos que sair do caminho, isso quer dizer sair da frente e deixar Deus atuar. Agora, vendo, irmãos, repetindo o versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, por isso que o mundo está tão longe, o mundo que se chama cristão está tão longe da verdadeira adoração. E vivendo essa experiência de estar em funerais ultimamente, eu tenho notado uma coisa, e verdadeiramente o coração do homem se faz melhor quando nós estamos num funeral, do que quando estamos numa festa. E não a título de julgamento, irmãos, mas a título de todos nós ser ajudados. Eu voltei desses últimos 2 funerais que eu estive. Por falar nisso, eu estive lá no funeral do irmãozinho Gabriel. Foi que dia? Quinta-feira, né? Quinta, né? Então eu estive lá em torno de 1h30 apenas, tendo consciência plena de que quando nós não vamos, é porque não fomos, e quando vamos e não ficamos todo o tempo lá, é porque temos ido, mas não temos permanecido todo o tempo.
Então é assim, quando você faz um casamento, por exemplo, no meu casamento, os irmãos que estiveram se lembram que não houve festa. Casamento é assim, se você faz festa de casamento, o povo vai e depois sempre tem comentário que isso podia ser diferente, que aquilo podia ter sido um pouco diferente, um pouco melhor e assim por diante. Então, se fez festa é porque fez, se não fez é porque não fez a festa. Então, de todo jeito, os irmãos estão entendendo? Então, nós não vamos lá para criticar aqueles que não foram. E aí o que me faz ver que verdadeiramente a palavra é infalível, irmãos, aonde há festas, aonde há banquete, não é ali que se faz o coração melhor, mas é onde há luto. E eu percebi uma coisa, irmãos, que às vezes nós vamos generalizar. Nós que estamos vivos, nós vamos ali no funeral daquele ente querido e às vezes choramos tanto, mas eu voltei pensando de lá. Às vezes nós deveríamos chorar todas aquelas lágrimas por nós mesmos, não por aquele que já partiu. Porque aquele que já partiu, irmãos, a sua passagem por aqui já foi consumada. Agora, às vezes nós corremos o risco de derramar tanta lágrima por aquele que partiu, enquanto nós precisávamos, quem sabe, por nós mesmos derramar 10 vezes mais lágrimas. Porque nós que estamos vivos, não sabemos se o dia de amanhã nos pertencerá. E eu tenho pensado, irmãos, hoje eu estou aqui, mas quem sabe, domingo que vem, isto aqui que é aparente já esteja debaixo da terra se desfazendo. Os irmãos pensaram nisso? Como aquele ditado que se diz, para morrer só basta estar vivo. Nós estamos aqui hoje, aparentemente todos saudáveis, mas isso não é garantia de vida no amanhã. Então, por isso, nós devemos ter consciência. Se nós derramamos lágrima por alguém que já partiu, nós devemos derramar muito mais por nós mesmos. Porque que benefício traz ao homem, irmãos, nós derreter por aqueles que já partiram? Agora, não me tome por outro lado. Mas, irmãos, e saber o quanto que nós precisamos alcançar diante de Deus. Por que, pastor? Porque Deus, Ele é a fonte da vida e Ele tem se dado para nós através de Sua palavra. Nós temos tudo, irmãos, o que nós precisamos para estar no rapto. Agora, estamos nós tomando tudo? Deus nos ajude, começando por mim. Vamos prosseguir. Agora encontramos esse grande companheiro, Paulo. Ele era um príncipe entre os pregadores. Ele era um respeitado por toda a denominação. Aquele homem podia entrar em uma cidade e ter uma reunião em qualquer lugar. Por quê? Ele tinha credenciais. Ora, ele era tão grande e tão determinado em massacrar todas as pessoas que eram fracas, até o ponto em que obteve poder do sumo sacerdote, a mais alta autoridade para prender cada um dos cristãos. Poder político de sua igreja para prender todos eles. Ele era forte. Ele podia prender os cristãos e lançá-los ao cárcere, porque ele não concordava com eles em suas doutrinas teológicas, nas doutrinas dos fariseus e saduceus. Ele estava
prendendo os cristãos. O homem era forte, irmãos. O homem era grande diante dos outros. Porém, notem, ele teve que se tornar prisioneiro ele mesmo para que pudesse perder isto, pudesse perder sua força e autoridade. Ele se tornou prisioneiro ele mesmo para perder aquilo com o qual teve poder para prender. Ele teve que perder o que era para que pudesse ser prisioneiro. Ele teve que perder o que ele era em si para ser prisioneiro de Cristo. Deus ultrapassa os nobres, ele ultrapassou os sacerdotes, ele ultrapassou aqueles que eram arrogantes. Ele escolheu Paulo, aquele grande homem, e o fez cair sobre o pó. Ele não podia usar Paulo enquanto Paulo era grandão, irmãos. Ele tinha que fazer Paulo descer com seu rosto no pó. Veja, fez cair sobre o pó da terra e fazer coisas que ele, como aqueles outros estavam fazendo. Ele os fez atuar da mesma maneira que aqueles aos quais estava perseguindo. Os irmãos percebem quão grandioso é isso? Ele fez Paulo cair com a cara no pó e ficar tão pequeno a ponto de Paulo ir fazer aquilo que os perseguidos por ele estavam fazendo, que era pregar o Evangelho. Ele aprisionou Paulo pelo Espírito de Deus para o livrar do poder que ele tinha para aprisionar cristãos. Não trate de me dizer que Deus não sabe o que ele está fazendo. Ele lhe tirou a força para que pudesse perder sua influência. O que Deus está fazendo conosco, irmãos, todos os dias. Porque é por acaso os desafios, as horas que nos sobrevêm? Não, irmãos. Tudo isto é um propósito de Deus. Por isso não somos cristãos desencorajados, não somos cristãos desanimados, mas dizemos todos os dias: esforça a minha coragem, Senhor. Não foi num berço esplêndido, no mar florido, que os nossos irmãos do passado alcançaram testemunho, vitória, irmãos, mas foi justamente em grandes batalhas. Quantos ministros Deus poderia usar nesta manhã, se somente deixassem que Deus os aprisionasse com sua palavra e com seu poder, e os livrasse da força das denominações, das organizações. Quantas pessoas sinceras nessa cidade, nesta manhã, que vão a essas grandes igrejas denominacionais, e quantos poderia ele encher com o Espírito Santo e incendiar este país com o Evangelho e poder, se eles somente tomassem e se livrassem do poder que têm e fossem aprisionados pelo Espírito Santo, para serem como Paulo era, um escravo do amor de Deus. Um escravo do amor de Deus. Irmãos, por isso que quando nós amamos a Deus, não é por palavras, não, irmãos. Não. Quando nós amamos a Deus, é por atitude, por maneiras, pela nossa maneira, pela nossa atitude, pela maneira em que vivemos, pela maneira que procuramos viver a palavra, é que nós damos demonstração que amamos a Deus. Não é porque eu digo: te amo, Senhor, te quero, Senhor. Este povo
Lá atrás Deus disse: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o amor, irmãos, o qual o apóstolo São Paulo estava para serem como Paulo, era um escravo por amor de Deus. Ele se apegou tanto a Deus, ele amou tanto a Deus, irmãos, que ele se deteve do seu amplo direito de se casar, ter uma esposa e ter uma família. Ele se reteve disto, ele sacrificou isto, demonstrando o seu amor a Deus. Por isso que o cristianismo hoje está tanto em déficit na presença de Deus, irmãos. Porque o cristianismo não larga mais das mínimas coisinhas, como muitas vezes eu tenho martelado aqui no mesmo prego para ver se ele entra todinho. O cristianismo não consegue hoje, na maioria, se livrar das pequenas coisinhas. Quer usar uma veste um pouco mais decente, quer se abster disso, daquilo. Quanto mais vai ter amor verdadeiro, genuíno por Deus dentro do seu coração, que amor é este? Aí, se nós formos investigar, é mais um amor interesseiro do que um amor verdadeiro por Deus. Deus ajude a todos nós. Deus tomou Paulo e fez dele um escravo, aprisionou-o para si mesmo e o enviou aos gentios, os quais ele odiava. Deus fez de Paulo um prisioneiro e enviou ele àquela gente, aos gentios, o qual ele odiava. Agora ele foi de bom grado, irmãos. Depois que ele foi transformado de Saulo a Paulo, então agora ele foi àquela gente que ele odiava, que ele queria a morte, então ele foi de bom coração. Porém, veja você, ele teve que ser livre do seu poder eclesiástico para ser prisioneiro do poder de Deus. Ele teve que perder sua força e se tornar fraco e nada para que pudesse receber a força de Deus, ser atado a Deus, para fazer o que Deus lhe ordenasse a fazer. Isto é o que devemos fazer hoje, isto é o que necessito. Eu digo, isto é o que eu necessito, irmãos. Amém, Jesus. Isto é o que todo homem precisa, de uma perda de si mesmo. Me ajude, Senhor, a perder toda a minha condição a cada dia. Me ajude a perder toda a minha condição a cada dia. Veja, perda de sua habilidade, perda do que ele é, que ele possa ter uma completa rendição ao Espírito Santo. A dona de casa precisa disso, o aluno precisa disso. Nós tomamos até mesmo nossas criancinhas. Um certo rapazinho no qual eu estou pensando ontem à tarde, ou anteontem, um dia ele entrou a sua irmã, presta atenção aqui, irmãos, para você entender. Ele entrou a sua irmã mais velha, fez sua lição e bem depressa e saiu e disse aos rapazinhos, disse, os problemas eram fáceis. Vejam, eles são ensinados quase a enganar. Aquele rapazinho entrou com a sua lição de casa, a sua irmã mais velha, e ela fez rapidamente para ele, e ele saiu dizendo para os rapazinhos que o problema era fácil, mentindo, porque ele não havia feito. Veja. Aí o profeta continua no 108.
Quão melhor seria, aquelas pessoas são colunas na igreja. Quão melhor seria para papai, num café da manhã, dizer: Jean, será sua prova hoje? Ó Deus, se com Jean, ele me pediu no quarto esta manhã, ele disse: papai, ore por mim hoje, tenho que fazer minha prova, ore por mim. Será que os nossos filhos estão orando em dia de prova? Será que eles têm a condição de orar? Viu, criançada? Será que vocês têm condição de orar, incluindo o meu rapazinho? E dizer: Senhor, o Senhor viu que eu estudei, eu me esforcei, me dediquei para essa prova. Me ajuda a ter uma boa nota, Senhor. No 109, eu precisaria que meu garoto obtivesse um bom F. Ou seja, ele diz: eu preferiria que o meu garoto tivesse um bom F decente em seu boletim, ser reprovado, que saber que ele obteve um exato A que fosse enganoso. Sim, Senhor. Então, na linguagem do profeta, um F era uma nota de reprovação e o A era de aprovação. Mas ele disse que preferiria que fosse um A, ou seja, um F de reprovação, do que um A de aprovação com engano. Sim, Senhor, o que precisamos é perder a nós mesmos e dependendo inteiramente do poder de Deus. Agora prisioneiro, Deus ultrapassa os nobres e toma os fracos. Deus ultrapassa aqueles que pensam ser algo para tomar alguém que não sabe nada para obter o seu propósito em sua vida. Aquilo é o que tomamos. Deus ultrapassa os nobres, irmãos. Deus ultrapassa os entendidos. Deus ultrapassa aqueles que pensam ser alguma coisa. E o mundo hoje, na grossa maioria do cristianismo, continua pensando que Deus está tratando se somos uma grande organização. Se somos a maioria em número, Deus que está conosco. Oh, como o mundo está enganado, irmãos. Não tem como nós não lembrarmos, assim como foi nos dias de Sodoma, assim como foi nos dias de Noé. Jesus deixou esclarecido isto. Não vamos pensar que Deus está com a maioria nesse tempo final. Deus está com a minoria, irmãos. E dentro desta pequena igrejinha, exatamente aqui nesta noite, há muito mais do que foi salvo nos dias de Noé. A terra estava na condição que está hoje. Deus disse a Paulo: minha graça se aperfeiçoa na fraqueza, minha força se torna mais forte enquanto você torna mais fraco. Isto é, esvazie-se, esvaziemos-nos de nós, das nossas capacidades, dos nossos argumentos, para que a capacidade de Deus então predomine em nossas vidas. Quanto mais você se rende a mim, mais eu posso te usar. Amém? Amém. Quanto mais você puder esquecer sobre sua educação, quanto mais você puder esquecer sobre sua denominação, quanto mais você puder esquecer sobre os seus bens e renda-se a mim, mais eu posso te usar. Glória a Deus. Porque você se torna fraco, eu farei meu propósito forte. Veja, eu farei meu propósito forte. Aí Deus pode fazer o seu propósito forte em nós, quando nós estamos fracos.
Por isso, irmãos, que dentro desta mensagem perfeita força por perfeita debilidade, nós podemos ver em cada culto que vemos meditando, é preferível nós estar sentindo na condição do publicano, entrar pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tanto mais eu proposito em ser melhor, parece que eu retrocedo. Estou sem condição, Pai. Me ajuda. É preferível ainda estar nesta fraqueza toda, irmãos, que Deus pode te levantar num lapso de tempo, do que nós acharmos que estamos aptos pelo conhecimento que temos da mensagem da hora, por isso, por aquilo e por aquele outro. Então é preferível nós estar nesta condição, porque quando nós estamos na condição, irmãos, do publicano, nós não estamos fazendo aval da vida de ninguém, nós não estamos julgando a vida alheia, mas nós estamos julgando a nossa própria vida, dizendo: Senhor, me ajude, porque mediante a Tua palavra pura, santa, verdadeira, eu estou sem condição. Então Ele pode entrar e se tornar a nossa condição. Deus poderia tirar força da fraqueza. Sabe por que é bom estar fraco, irmãos? Porque cada vez, agora falando da minha própria experiência, cada vez que eu me encontro mais fraco, mais sem condição na presença de Deus, mais eu digo: eu não tenho condição de fazer julgamento da vida de ninguém. Não tenho condição. A minha própria vida me leva a sentir devedor na presença de Deus. E como eu vou acusar o meu irmão da dívida que ele tem para com Deus se eu sou tão devedor quanto? Deus precisa tirar a nossa condição, irmãos. Nós precisamos estar vazios de vaidade, vazios de tudo, para que então o seu poder possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Quem pensaria, deixa eu repetir o 12 aqui: Deus pode tirar força da fraqueza. Esta é a razão pela qual Ele sempre faz isto, quando Ele escolheu os seus discípulos. Quem pensaria sobre a humildade de seu próprio filho, quando nasceu em uma manjedoura, em um estábulo cheio de esterco, estábulo de vacas, e foi humilhado ou embrulhado em faixas? Vejam, ele poderia ter vindo através de um palácio, ele poderia ter descido pelos corredores do céu e tudo, recebendo saudação dos anjos, porém ele preferiu fazer de Cristo o exemplo de nós, para nós. Ele trouxe em humildade. Irmãos, isso aqui é bastante profundo. Ele poderia descer no corredor dos céus com os anjos o louvando e reverenciando, mas ele preferiu trazer Cristo em humildade para nosso exemplo. Ali estava um verdadeiro exemplo de pequenez e humildade, sendo o próprio Deus manifestado em carne. E nós que somos pó, irmãos, muitas vezes encontramos um ao outro, pensando ser tanta coisa. Mas oxalá que nós pensamos apenas: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Ele nunca treinou nas escolas desse mundo, mas ele treinou pelo seu próprio poder,
para assim ele poderia render-se completamente, não aos pensamentos do homem ou à força do mundo, mas render-se ao poder de Deus. Isto é o que somos hoje. Nós rendemos hoje as nossas grandes denominações e domínios, nos rendemos a denominações, o que ela tem a dizer, o que eles dizem sobre isto, porém isto é contrário ao desejo de Deus. Devemos nos render ao Espírito de Deus e irmos onde o Espírito nos diz para irmos, correto? Amém? Amém. Os hebreus de Deus que nós, os soldados de Deus, melhor dizendo, heróis, nós acabamos de ler no livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 34. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Aonde está a nossa força, irmãos? Na fé, no Filho de Deus. Amém. Aonde está a nossa fraqueza, pastor? Nessa carne que é pó e ao pó vai tornar. Por isso há uma guerra dentro de nós continuamente. Mas dessa fraqueza, desse montão de fraqueza que é visível e aparente, que é a nossa carne, tem uma alma lá dentro, aonde palpita aquela fé que uma vez foi dada aos santos, ali a fortaleza em Deus. E eles tiveram que se tornar fracos antes de se tornarem fortes. De suas fraquezas tiraram forças. Você que está anotando as escrituras ali, foram Hebreus 11, 34, correto? Aqui está algo para nos consolar, aqui está algo que encoraja. Da fraqueza e humildade, Deus escolhe o povo para edificar o seu reino. Da fraqueza e humildade, Deus escolhe o povo para edificar o seu reino. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Amém. Se não fosse assim, o que seria de nós, irmãos? Se alguma vez chegamos ao céu, se alguma vez permanecemos na presença de Deus, com suas igrejas, com sua igreja, se alguma vez permanecemos na presença de Deus com sua igreja, encararemos a um grupo de pessoas fracas e rejeitadas e enxotadas pelo mundo, e pessoas que não sabiam nada. Veja, eu vou repetir de novo. Se alguma vez permanecemos na presença de Deus com sua igreja, encararemos a um grupo de pessoas fracas, rejeitadas e enxotadas pelo mundo, e pessoas que não sabiam nada. Agora eu lembrei da mensagem do prelúdio, aonde que foi dito, foi relembrado, né? Que os adversários de Israel não estavam lá fora de Israel, estava dentro do próprio Israel, irmãos. E ainda é assim nesta noite. Aqueles, quando Abirão, Coré, Abirão e Datã se foram, o profeta mostra que o espírito não morre junto com o homem, ele pula de um para o outro e vem de geração em geração. E assim ainda é hoje. Por isso nós contemplamos, irmãos, que o povo está todo estraçalhado, retalhado, por causa que aquele espírito ainda está em atividade hoje. O profeta pregou 3 classes de crentes justamente por causa disso.
Então os inimigos de Israel não estavam fora de Israel. O que estorvava Israel não eram os que estavam fora de Israel, porque Deus estava com eles, eles iam atropelando e passando por cima de tudo. Mas o que estorvava Israel era o que estava dentro dele. E o que estorva a mim se chama Vilmar. É isso, irmãos. Nós precisamos vencer isto. Não é estranho que Deus nos compare a ovelhas? Uma ovelha é a coisa mais desamparada que há. Viu, irmãos? Uma ovelha é a coisa mais desamparada que há. Uma ovelha de Cristo não ouve a palavra aqui dentro e sai questionando ali fora. Não. Ela tem o discernimento por natureza dada por Deus. Quando ela está ouvindo aqui dentro a palavra de verdade, quando está ouvindo conselhos do homem de Deus, ela não sai lá fora questionando. Uma ovelha é a coisa mais desamparada que há. Acrescentando mais um destaque, ela não tem argumento, irmãos. A ovelha, ela não é questionadora, ela é obediente, ela é submissa, ela não tem liderança própria. Se ou Deus errou em colocar o pastor, irmãos, Deus não errou. Israel teria saído só do Egito? Não, precisava de Moisés. É a coisa mais desamparada que há. Não há nada tão indefeso quanto a ovelha. Um coelho pode morrer ou pode correr. Um esquilo pode entrar numa árvore. Um cachorro pode morder. Um leão pode rasgar. Um cavalo pode dar coice. Um pássaro pode voar, mas a ovelha permanece desamparada. A ovelha, irmãos, ela não dá coice. A ovelha não morde, também não voa. Nada dessas coisas aqui, irmãos. Esta é a maneira que Deus nos quer. Nos dá conta que somos totalmente insuficientes. Eu penso, irmãos, e creio que diante da hora que estamos vivendo, eu sei que a igreja ela tem o mesmo espírito que o pastor tem. Se o pastor tiver um espírito soberbo, essa igreja terá um espírito soberbo sobre ela. Agora, se o pastor tem um espírito que geme diante de Deus, sentindo débil e frágil, a igreja também reconhece a sua miséria e vai junto. Amém, Jesus. Então veja, nos dá conta que somos totalmente insuficientes. Esta que é a maneira que Deus nos quer, nos dá conta que somos totalmente insuficientes. Então Deus toma aquela pessoa e começa a moldar-se naquela pessoa. Eu creio puramente que Deus pode começar a fazer isto com essa congregação, irmãos. Porque nós temos dado conta disto. Nós não estamos preocupados com o que está acontecendo em outra igreja. Não é isso, pelo menos, que eu tenho lhes pregado aqui. Mas eu tenho lhes mostrado nós dar conta do que nós estamos necessitando. Amém. Então, se já reconhecemos que somos totalmente dependentes dele, então ele pode começar a nos moldar conforme a sua vontade perfeita. Faz com que suas mãos fracas, façam o que Deus deseja que façam. Faz com que seus lábios falem o que os lábios de Deus falariam, porque não são os seus, são os de Deus. Está vendo? Depois que nós rendermos totalmente corpo e alma e espírito,
Então já não é mais os meus lábios, mas é os lábios de Deus. Esses aqui se tornaram os lábios de Deus. Amém. Ajuda, Senhor, nós a alcançar esse auge. Aleluia. Ele começa a construir um caráter, começa a tomar esta fraqueza e fazer a si próprio. Aí sim, irmãos, que Deus nos ajude a isso. Glória a Deus. Ele nos traz aqui na terra para, então, nós somos educados, somos espertos. Você alguma vez observou as linhagens? Quando tomamos, por exemplo, como Abel, de Abel veio Sete, a linhagem de Sete veio logo abaixo, no tempo de Noé. Todos eles eram simplesmente humildes, fazendeiros. Veja bem, irmãos, isso aqui é muito importante nos dias em que estamos vivendo. Todos eles eram simples, simplesmente humildes, fazendeiros. Não eram sujeitos cheios de vaidade, de astúcia, não, irmãos. Por isso que quando a igreja começa a entrar a vaidade para dentro da igreja, seja nos homens ou nas mulheres, é o mundo invadindo a igreja, sim. Eu vou repetir aqui para ficarmos mais ajudados. Veja, a linhagem de Sete veio logo abaixo, no tempo de Noé. Todos eles eram simplesmente humildes, fazendeiros, porém os filhos de Caim se tornaram espertos, astutos, educados, grandes homens, construtores e profissionais. Porém o lado de Deus era fraco, humilde. Glória a Deus! Amém. Assim é como Deus os usou. Esta é a oportunidade de Deus. Esta é a maneira de Deus para chegar a nós. É quando estamos fracos, obtemos algo, então isto encoraja, é lógico, porque todo o reino de Deus é composto desta classe de pessoas. Então, quando você alcança essa classe de pessoas, então quando você alcança essa classe de caminho, então você está em um reino. Eu vou encerrar com esse aqui. A questão é conosco que não que sejamos muito fracos. O caso é que somos muito fortes. Somos simplesmente muito fortes. E dentro desse muito forte, irmãos, muito argumento, muito ponto de vista próprio, este é um dos males em que está consumindo mais os cristãos, aqueles os quais proclamam fé na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O profeta diz: somos simplesmente muito fortes, temos muito argumento, muita condição própria, irmãos. É tudo, a coisa é que somos muito cabeçudos, correto? Somos muito fortes em nossas cabeças, sabemos muito. Deus quer tirar isso de nós, amém? Amém. Correto? Somos muito fortes, somos muito fortes para nos rendermos a Ele. Nos rendemos a nós mesmos. Irmãos, aqui é um ponto perigoso. Às vezes nós estamos rendendo para o nosso próprio ponto de vista, nosso pensamento, opinião acerca das coisas, e pensamos que estamos rendidos a Deus, estamos rendidos a nós mesmos. Veja, e nos rendemos a nós mesmos. Pensamos bem,
Agora que eu tenho suficiente senso para saber. Fiquei admirado poucas noites atrás, quando uma mãe estava doente no hospital, e havia uma pequena senhora do outro lado, e aquela pequena senhora estiver aqui, que me perdoe, irmã, ela é uma pequena garota de Kentucky, e nós estávamos, aquela era sua sogra, e estávamos falando com ela naquela noite, minha esposa e eu, ali cerca de 1h da manhã, e seu esposo havia se deitado no chão e foi dormir. Ela disse: saia daqui, você não é nada bom para sua mãe. De qualquer modo, e pôs para fora do quarto, porque ele estava deitado, atravessado na porta onde as enfermeiras ninguém poderia entrar, simplesmente roncando no chão assim, sendo ela acordou e pôs para fora. E ela começou a falar ali. Eu comecei a lhe falar sobre o Senhor e assim por diante. E ela disse, tudo que eu conheci foi um enxadão e como cuidar da sementeira do tabaco. Bem cedo de manhã, cortando fora as ervas daninhas, procurando o tabaco e assim por diante. Deixa eu ver aqui se eu errei a leitura. E processando o tabaco, e assim, desta maneira, disse, porém, eu lhe darei, disse, papai nos enviou cada um à escola, e disse, nenhum tem cabeça para nada. Vamos encerrar aqui, irmãos, o nosso tempo terminou. Nos coloquemos de pé. Vamos orar. Deus tem te ajudado na tua pequenez, na minha pequenez, na nossa fraqueza. Mas lembre-se, irmãos, sermos pequenos, termos fraqueza, não é admitirmos viver uma vida relaxada na nossa dedicação na presença de Deus. Nós precisamos, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, dedicar-nos de verdade na presença do Senhor. Amado Pai, grande, sublime e glorioso Deus, nós te agradecemos pela porção que o Senhor tem nos dado nesta noite. Na tua palavra temos encontrado ânimo, Senhor. Através da tua palavra o Senhor nos tem encorajado. Através da tua palavra o Senhor nos tem tirado mais escórias das nossas vidas. E Senhor, nós rogamos a ti, Pai, agora ao findar desse culto, nos ajuda, Senhor, continuar vencendo todo o obstáculo, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda-me a mim vencer, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã, estas crianças, jovens. Senhor, concede a graça a esta congregação, Pai. Que de verdade, Senhor, eu aqui na frente, como ministro do Senhor, possa ter unção do Senhor cada dia mais, suficiente para que o Senhor possa me usar para ajudar os teus escolhidos. Porque o teu evangelho não consiste apenas de palavras, e palavras persuasivas, mas de poder e virtude do teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, esta virtude, este poder, ó Pai. Nós não queremos ser apenas mais uma igreja. Que meus irmãos
irmãos e minhas irmãs, Senhor, também estejam nessa condição, buscando aquela manifestação do poder do Senhor prometido para nós, como igreja do Deus vivo. Ajuda, Senhor, nós sacudir a poeira, levantarmos do chão, sacudir a poeira. Nos ajuda a não estar como aquelas primas órfãs, ó Pai. Eu quis dizer como aquelas virgens nércias, que elas estavam ali acomodadas, pensando, quem sabe ele tarde vem, não será agora, e continuaram vivendo uma vida relapsa na presença do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, viver como as virgens prudentes, com óleo nas nossas candeias, com óleo na nossa lamparina chamada alma, para que nós não sejamos surpreendidos com a vinda do Senhor. Senhor, ajuda meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que não puderam estar, Senhor. Tudo entregamos a Ti, ó Pai. Esta noite, o nosso regresso para os nossos lares, nos livra dos males desta noite, nos guarda para a hora da Tua aparição. Senhor, entregamos esta eleição de amanhã em Tuas mãos. Faz com que o bem prevaleça, Senhor, por amor dos Teus escolhidos que estão nos quatro cantos desta pátria. Não deixa, Senhor, o mal vencer amanhã, ó Deus, mas que o Senhor dê àquele o qual o Teu povo está clamando por ele. Repito, Senhor, por amor dos Teus escolhidos que estão nos quatro cantos desse país, que clamam pelo Senhor. Nós precisamos, Senhor, ainda de tempo para estar preparados. Nos ajude, Senhor. Tudo está em Tuas mãos, ó Deusinho. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, porque só o Senhor é a força das nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Haverá luz nos céus das moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar, e delícia sem par vou pra sempre gozar, quando ao fim da jornada eu chegar, quando o dia findar desse meu labotar, os salvos nos céus hei de entrar, de Jesus obterei bênçãos mil eu bem sei, quando ao fim da jornada eu chegar.
As lutas então desaparecerão quando ao fim da jornada eu chegar, e o meu padecer Deus fará esquecer quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia findar desse meu lutar, com os salvos nos céus hei de entrar. De Jesus obterei bênçãos mil, eu bem sei, quando ao fim da jornada eu chegar. Um portal se abrirá, Cristo me saudará, quando ao fim da jornada eu chegar. E o meu padecer Deus fará esquecer, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando te